Queridos, boa noite. Meu desejo é que a paz de Cristo esteja com todos. Abra o Santo Livro no Evangelho que fala sobre o Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 25. Abramos o Santo Livro no Evangelho que fala sobre o Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Enquanto você localiza o texto sagrado, é um prazer retornar a essa igreja, estar com os irmãos essa noite, tendo a oportunidade de adorar ao Senhor, de bendizê-lo, de cultuar entre os irmãos. Eu acho que essa oportunidade é a terceira vez que eu venho a essa igreja, e dessa vez celebrando por um ano desse ministério, o ministério Emanuel. Emanuel é Deus conosco. E que esse Deus esteja presente sobre esse ministério, que os propósitos dele permaneçam sendo feitos, que o reino dele possa avançar aqui em Barra do Piraí, por intermédio dessa igreja, que vidas possam ter um encontro com Cristo Jesus, através desse ministério, que cada trabalho que os irmãos fizer, ele possa aprovar o trabalho dos irmãos, dizer que a camisa está muito bonita, parabéns por todo o trabalho, aos irmãos que trabalharam debaixo dos bastidores, limpando. A gente chega na igreja, a igreja arrumadinha, né, irmão? Cheirosinha, cadeira para sentar, mas teve alguém que limpou, teve alguém que varreu, passou pano. Isso é por trás dos bastidores, das cortinas. A minha gratidão a esses irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. A pastora Lúcia, que Deus abençoe ao seu esposo, sua família, todo o corpo de obreiro, todos os ministros dessa casa, que Deus continue aprovando as mãos de vocês, que o reino dele possa avançar, que o nome dele permaneça sendo glorificado. Sempre que viemos aqui, das outras duas vezes eu acho, me receberam com muita honra, com muita generosidade. Meu Deus, eu lembro daquele café até hoje. Minha esposa falou: será que vai ter hoje, Ale? Falei: não sei, bebê. Deus abençoe vocês. Ao Maicon, pelo contato, lembrar da gente, de poder cooperar com esse trabalho. Como eu disse, minha esposa está comigo. Dá um tchau aí, Bê. O povo te colocar em oração. Um dia, pastora Lúcia, alguém olhou para ela, depois olhou para mim e disse: Alex, Deus ainda faz milagre. Eu disse: ele faz. Minha esposa é uma bênção. Ela trabalhou hoje de manhã e viemos à tarde para cá, após ela sair do trabalho. A motorista lá em casa é ela. Eu fiquei reprovado. Quem passou foi ela. E ela está bem cansada, mas veio me acompanhando. É uma benção na minha vida. Eu estou feliz aqui de ver esse casal de amigos, que é o Ricardo, sua esposa Débora, a neném, ela já está grandona. Eu não sei se é eu que sumi ou se eles que sumiram, que eu não vejo faz tempo. É um casal de amigos que eu tenho nessa cidade, que eu amo muito. Que Deus vos abençoe. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Vamos agora ter o máximo de reverência, se puder. A palavra de Deus será transmitida a nós. A partir do versículo 31, diz o texto sagrado: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então
Dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiros não me hospedastes, estava nu, não me vestistes, achando enfermo e preso, não foste ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Não feche sua Bíblia, deixe ela aberta nesse texto. A gente precisa ser cristãos bereanos, cristãos que, ao a mensagem estar pregada, a gente precisa analisar se de fato é isso. Então, se você puder, deixe sua Bíblia aberta nesse texto, feche apenas os seus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo, essa é a reunião dos santos, da noiva, da lavada, da redimida, da que Cristo comprou com seu sangue precioso na cruz do Calvário. A igreja que o Senhor, ó Pai, comprou através de Cristo, que nos tirou do reino, do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Essa é, Senhor, a reunião dos santos, diante do Senhor que é 3 vezes santo. E diante da tua grandeza nós nos curvamos, nos prostramos, te adoramos em espírito e em verdade. Pai Santo, a tua palavra será pregada, Senhor, nesse momento. Senhor, humanamente nós não conseguimos compreender as verdades contidas nesse santo livro. Por isso precisamos do teu Espírito Santo, que ele venha, Senhor, abrir os nossos corações e aplicando a tua palavra em nós, para que possamos compreender cada palavra proferida por esse livro sagrado. Espírito Santo, abra os corações de todos aqui reunidos, desde o púlpito, Senhor, aquele que estão lá fora trabalhando, aplique a sua palavra em nós. Ó Deus, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? A quem nós vamos recorrer se não for o Senhor? O mundo está um caos, Senhor, e nós precisamos ouvir a tua voz. Fale conosco essa noite, derrama da tua graça abundante sobre nós, que teu Espírito, Senhor, aplique a sua palavra em nós. Ó Deus, receba a glória para si, faça o seu reino avançar e nos conforme a imagem do seu Filho, no nome de Jesus, amém
e amém. Podeis se acomodar. Você que está aqui essa noite, eu quero pedir a sua total atenção, a sua reverência, para que nós possamos compreender a voz de Deus essa noite. Esse capítulo 25, segura aí para mim. Esse capítulo 25 e o anterior, que é o capítulo 24, esses dois capítulos são as últimas falas de Jesus a respeito do fim, a respeito do final. Quando eu recebi o convite para estar entre os irmãos, cooperando e servindo-os com a pregação da palavra, não me passaram um tema, acredito que para deixar os pregadores bem à vontade concernente à pregação. E eu fui orar ao Senhor e esse texto ardeu no meu coração para compartilhar com os irmãos. Esses dois capítulos, então, o 24 e o 25, Mateus está registrando as últimas falas de Jesus concernente ao fim dos tempos, concernente aquilo que vai acontecer no fim. E esses dois capítulos ele vai tratar sobre isso. Essas últimas falas de Jesus é sobre isso, sobre o fim, que na teologia se chama de escatologia, a doutrina do fim, a doutrina das últimas coisas. E esse é o quinto discurso nesse evangelho de Jesus, onde ele está falando as suas últimas palavras sobre a sua vinda, sobre o seu retorno, aonde vai se findar as coisas. O primeiro discurso de Jesus nesse evangelho é do capítulo 5 ao capítulo 7, que é o Sermão do Monte. O segundo discurso de Jesus é o capítulo 10, onde ele fala sobre o discipulado. O terceiro discurso de Jesus é o capítulo 13, onde ele fala sobre as parábolas do reino. O quarto discurso de Jesus é o capítulo 18, onde ele fala sobre os relacionamentos na nova comunidade. E o quinto e último discurso de Jesus nesse evangelho é esses dois capítulos, 24 e o 25, onde ele fala sobre as últimas coisas, o tempo do fim. Em uma doutrina sistemática dessas falas de Jesus, o primeiro discurso, que é o Sermão do Monte, capítulo 5 ao 7, ele está falando sobre cristianologia. Capítulo 10, que é o discurso discipulado, ele está falando sobre missiologia. O capítulo 13, que é a parábola do reino, ele está falando sobre soterologia. O capítulo 18, os relacionamentos na nova comunidade, ele está falando sobre eclesiologia. E o último discurso, capítulo 24 e 25, ele está falando sobre escatologia. Então, esses últimos dois capítulos, ele vai tratar sobre o fim. Os ouvintes são os seus discípulos. Ele está sentado no Monte das Oliveiras e ele vai falar sobre o fim com os seus discípulos. Ele vai tratar sobre o fim. No capítulo 24, ele já veio falando sobre o princípio de dores, ele veio falando sobre a grande tribulação, ele falou também sobre a volta dele,
E no capítulo 25, que é o texto onde está o nosso sermão dessa noite, ele vai falar sobre 3 parábolas. A primeira parábola, Jesus fala sobre 10 virgens. A segunda parábola, ele fala de 10 talentos que o homem dá para os seus servos. E a terceira parábola que Jesus conta é onde está a mensagem dessa noite, que é a parábola do julgamento final, aonde ele vai julgar os homens e toda a humanidade. Essa última parábola que Jesus trata é sobre o julgamento final. E ele começa o versículo 31 dizendo: quando vier o Filho do Homem. Até aí. Quando vier o Filho do Homem. Já que nós temos uma grande verdade. Jesus está dizendo: quando vier o Filho do Homem. Esse Filho do Homem, Jesus está falando dele mesmo, de si. Ele era o Filho do Homem. E ele está dizendo: quando vier o Filho do Homem. Ele está tratando sobre ele, falando sobre ele mesmo. E com essas palavras, Jesus está afirmando. Com essas palavras, Jesus está afirmando que ele vai voltar. Jesus está dizendo: quando vier o Filho do Homem. Em outras palavras, ele está dizendo: eu, discípulos meus, irei voltar. Eu vou retornar. Eu vou vir sobre essa terra novamente. E o meu retorno agora não é para morrer pelos homens, para salvar o homem do pecado, mas o meu retorno agora é para levar a minha igreja para estar eternamente comigo. Então Jesus diz: quando vier o Filho do Homem. Então nós temos aqui uma primeira verdade: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Alex, a minha avó já falava isso. Minha tataravó já falava isso. Meu avô já falava isso. Desde que eu nasci, cresci, eu ouço falar sobre isso. Parece, Alex, que isso é conto de carochinha. Parece que isso é história de gibi. Parece que isso não é realidade. Eu quero te informar, meu querido irmão e minha querida irmã: Jesus vai voltar. Isso é mais do que real. Olhe para mim aqui. Todos os sinais, 90% dos sinais já se cumpriram. Aonde que você já não viu terremoto? Quem já viu? Aonde que você já não ouviu falar sobre guerras? Rumores de guerras. Hoje eu acordei com uma notícia, minha esposa me deu, que aquele abençoado do Donald Trump, não sei nem se proferi o nome correto, dos Estados Unidos, está arrumando uma guerra com a Rússia ou com a Síria. Rumores de guerra já existem. Todos os sinais que a Bíblia aponta para a vinda do Filho do Homem já se cumpriram. Morte, o amor se esfriando, peste, fome, doença, praga, guerra. Tudo isso nós estamos vendo. Tudo isso está se cumprindo aos nossos olhos nu e patente. Nós, quando abrimos as nossas televisões, ligamos as nossas televisões, tudo que a gente assiste no jornal é guerra. Tudo que a gente assiste no jornal é rumores de guerra. É tragédia. É homem matando mulher, mulher matando homem por causa de terra, de bens. É filho matando pai, pai matando filho.
uma loucura, guerras, homicídios, e tudo isso está explodindo pelo mundo afora. Todos os sinais, escuta isso, já se cumpriram. Todos eles já se cumpriram. Todos os sinais que a Bíblia aponta, que a Bíblia revela, que a Bíblia fala, que Cristo falou, todos eles estão se cumprindo. A tendência é piorar. A tendência é que a coisa está caminhando para pior. Eu sei que nós oramos, e a Bíblia nos ensina a orarmos pela paz, a orarmos pelos nossos governantes, a orar pelo nosso país, a orar para o caos a minimizar. Só que biblicamente não vai minimizar. Biblicamente o caos não vai parar. O caos vai se multiplicar. O caos vai piorar. Tudo vai ficar pior. Hoje a promiscuidade, irmão, está mais do que a gente já viu de tempo atrás. Hoje é criança cuidando de criança. É meninas que tinham que estar na escola, hoje já são mães. São crianças que ouvem músicas profanas. Crianças que ouvem tudo aquilo que deturpa o ensinamento dos pais. A promiscuidade hoje está crescendo cada vez mais. Nós estamos vivendo os dias de Noé, onde o homem comia, bebia e se dava em casamento e não estava nem aí para o dia do dilúvio, e não estava nem aí para o dia da ira de Deus, e não estava nem aí para o Todo-Poderoso. Nós estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra, promiscuidade. Você lembra dos anjos que foram visitar Ló, para salvar Ló e sua família? Os anjos queriam se deitar, aliás, os homens queriam se deitar com os anjos. Esse é o tempo que nós vivemos. Essa é a realidade que nós vivemos, onde querem aprovar a lei, que a criança não tem sexo. Quando ela crescer, ela diga o que quer ser. Querem aprovar a lei, que o menino não precisa entrar no banheiro masculino. Ele pode entrar no feminino se ele se acha menina. Querem aprovar a lei, que se a menina se acha menino, ela não precisa entrar no banheiro feminino. Ela pode entrar no banheiro masculino. Querem tudo aprovar aquilo que é tudo antibíblico, anti-Deus e anti-família. E o que é que isso aponta? A vinda de Cristo Jesus. E o que é que isso aponta? A volta do Todo-Poderoso. Aí Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Não importa o que está acontecendo na terra, e tudo que está acontecendo na terra está apontando para a volta dele. Jesus vai voltar. Ele diz em Mateus, capítulo 16, versículo 27, pois o Filho do Homem virá. Olha o que ele diz, palavras dele. Em Apocalipse, ele diz 3 vezes, Apocalipse capítulo 22, versículo 7, ele diz: escutem, diz Jesus, eu venho logo. Versículo 12 do mesmo capítulo, ele repete: escutem, diz Jesus, eu venho logo. Pela terceira vez no versículo 20, ele diz: certamente venho logo. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Para os ímpios, a Bíblia diz em Apocalipse: os sujos se sujem mais. Os sujos se lambuzem mais. Se suje mais. Mergulhe mais na lama do pecado. Os sujos vai se sujando mais.
O que isso está dizendo? Deus já entregou os sujos para as sujeiras. E ele diz, vai se sujando mais. Você acha que eu não vou vir? Você acha que eu não virei? Você acha que eu não vou prestar conta? Você acha que não existe um Deus que governa o mundo? Se suje mais. Vai se sujando mais. Mas ele diz um alerta para a igreja. Os santos se purifiquem mais. Se limpem mais. Se santifiquem mais. Orem mais. Jejuem mais. Se consagre mais. Se discipline mais. Se porte mais. Se veste mais adequado. O santo se santifique mais. Não olhe para o pecado. Guarda os olhos. Guardem as mãos. Guardem os pés. Guardem as línguas. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para a igreja. Isso deve ser o sonho dela. Olhe para mim aqui. Para a igreja, isso é o sonho dela. Para o salvo, para o eleito em Cristo Jesus, para aquele que Cristo na cruz do Calvário comprou, salvou, redimiu. O sonho dele é que esse dia se aconteça, para ele olhar para os olhos do amado da alma dele e dela, e estar eternamente nos ares dos céus, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas olhe para mim, o que tem de crente preso nessa terra, o que tem de crente que ama essa terra. Eu posso te informar, você não ama a vinda dele. E se você não ama a vinda dele, duvide se você é salvo. Crente preso aqui, a casa parece que vale mais do que a vinda de Cristo. O carro zero parece que vale mais do que a vinda de Cristo. A conta bancária gorda parece que vale mais do que a vinda de Cristo. Alex, ainda não casei não, Alex. Deixa eu casar primeiro. Prioriza mais as coisas da terra. Prioriza mais esse mundo. Prioriza mais a terra do que a eternidade. Isso aqui é um sopro. Isso aqui é passageiro. Esse corpo aqui vai virar pó. Essa casa que você tem própria vai se deteriorar. Seu carro vai ficar aí. Seu dinheiro vai ficar aqui. Suas roupas